Bom dia, gente. Eu me chamo Daniele. Tô me apresentando que tem alguns que não me conhecem. O Arthur me deixou essa semana como para trazer uma devocional. Eu e uma outra irmã. E eu fiz um texto para me ajudar, então se eu ficar lendo, não fiquem embolados comigo, porque eu tenho muito problema na fala, então eu travo muito para falar. E a palavra que eu quero trazer hoje se encontra em Mateus 25, 14 ao 30. E se fala assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos também imediatamente aplicou-lhes e ganhou mais 5. E também o que tinha ganhado 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou-lhe a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem se tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela nos traz muitas lições. Assim, eu confesso que tive um pouco de dúvida, dificuldade, digamos assim, para achar a lição que eu queria trazer para vocês. E a lição eu consegui finalmente, né, fazer e consegui, né? E, tipo assim, a primeira lição que essa parábola nos traz é sobre ensina que Deus não é injusto. Por quê? Nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades e oportunidades. De acordo com a nossa capacidade, ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Por exemplo, uma pessoa sem o preparo necessário jamais poderia ser colocada na presidência de uma grande empresa em crise com finalidade de salvá-la, porque não tem lógica, né? Seria injusto colocar uma pessoa numa situação tão difícil sem que ela tenha a capacidade necessária. Da mesma forma, Deus nos colocaria em situação muito complicada se confiasse a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar com a propriedade. A segunda lição ensina que o pouco é muito. Olha para vocês verem. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas 1 talento.
mas aquele único talento já apresentava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador de sua época. Vocês verem. Acredita isso que mais que o suficiente para realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. Com isso, aprendemos que o que parece pouco, na verdade é muito. Alguns intérpretes defendem que aqueles servos da parábola eram escravos e nem possuíam salários. Mas se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns da época, o servo que recebeu apenas um talento teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente nunca havia ganhado em toda a sua vida. Por causa da expectativa de vida daquele tempo, boa parte das pessoas não chegavam aos 20 anos de trabalho. Mesmo que os olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. E tem a terceira lição. Ensina que nada do que temos é de fato nosso. É tudo de Deus. Somos apenas depositários. Não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e capacidades, mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Todas as nossas ações teremos que prestar contas. E ó, difícil, hein? A quarta lição fala que ensina que devemos multiplicar o que Deus nos deu. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos aperfeiçoá-los a fim de que sejam úteis para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor. Então, todos os talentos que Deus nos deu tem que ter um único propósito, do que é agradar a Deus, que é glorificar o nome de Deus. Todos os nossos talentos, seja para cantar, seja para louvar, seja para pregar, seja em tudo. Aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas eu não prego, mas você consegue falar em público. Isso já é uma grande ajuda para você começar a pregar. Às vezes você é tímido, mas tem uma boa voz para cantar. Então, para louvar, aliás. Então, Deus vai tocando, Deus vai transformando as pessoas. Então, tudo aquilo que Deus nos deu, a gente tem que multiplicar para que o nome de Deus seja glorificado. E somente isso. Que o nome de Deus seja eternamente glorificado. A lição número 5 ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Na parábola dos talentos, os 2 servos bons receberam uma promessa de que devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador da época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo um pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Mas muitas pessoas gostam de fazer alegorias com esse detalhe da parábola, principalmente focando resultados materiais. Mas penso que a melhor interpretação é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara às promessas que devemos eternamente participaremos da alegria do Senhor. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição a qual não tinham direito.
ele se sentar à mesa com seu senhor. Juntamente com ele, os servos regozijaram-se, lembrando do trabalho que foi desempenhado. O cristão verdadeiro será convidado a participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de participar. Porém, não por seus méritos, não por méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Pela infinidade de misericórdia e bondade do Senhor que confiou a eles os seus talentos, esse servo fiel estará presente num grande banquete celestial. A sexta lição da parábola dos talentos, ela nos ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. Se não lermos atentamente essa parábola, poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou seu talento porque se sentiu inferior aos outros, ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo. Porém, isso está errado. Aquele servo não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso. Por quê? Prestem atenção, detalhe. Nas contradições de suas palavras, ele revelou sua natureza, na sua natureza egoísta, que foi incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Já escutei alguns pregadores interpretar essa expressão como um tipo de elogio. Alguns até enfatizam que nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu Senhor. Com seu comportamento e sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que colher. Ele está querendo dizer que seu senhor exige algo a qual não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é cruel e eu fiquei amedrontado. Não apliquei o seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto tentando colher onde não plantou se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele seu servo. No final da parábola, notamos que o patrão declarou que o servo se enforcou em suas próprias palavras. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Perceba que ele simplesmente está falando: se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse se apresentar a algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. O servo incompetente não assume seus erros, ao contrário, ele busca apresentar culpas. E a sétima lição ensina que até o pouco que se tem se será tirado. O servo inútil era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo o que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. O que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. Quando depositamos uma quantia no banco, esperamos reavê-la corrigida por juros. Esse é o nosso direito. Caso contrário, estaríamos sendo roubados. Aquele servo mau também roubou o seu senhor quando enterrou o talento e deixou de pelo menos aplicar com os banqueiros. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha, pois naquele momento ele passou a ser devedor do seu senhor. E a oitava lição ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Algumas pessoas interpretam essa parábola de forma totalmente errada. Confundem os talentos com a graça salvadora de Deus, ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação.
Definitivamente, esse não é o princípio ensinado na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para absorver alguém do juízo vindouro. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como um resultado meritório para a salvação eterna. Mas, se fôssemos aplicar o conceito da salvação, seguramente podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação como muitos alegram. Na verdade, ele nunca teve. Embora fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu senhor e o julgava de maneira completamente equivocada. Então, gente, eu trouxe essa palavra, tipo assim, eu fiz mais um texto, lendo um texto, porque eu sou muito ruim para falar, para dialogar. Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês e que vocês consigam entender. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que se eu puder eu esclareço, tá bom? Muito obrigado e a paz do Senhor.